E aí, meu povo? Sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do Linge Pod. Hoje estamos com um convidado mega especial. Vai ser aquele mesmo bate-papo, né? Claro que a gente vai falar, né, de assuntos mais... Como é que a gente pode dizer? Interessantes, mas a gente também vai deixar o bate-papo leve, da forma como a gente sempre conduz aqui, aquele bate-papo de amigas, amigos e amigas. E eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Apresente-se. Bom, pessoal, tudo bem? Me chamo Mike Alexandre, sou consultor financeiro aqui do Grupo Linge. Queria agradecer aqui o convite, estou muito feliz, impressionado aqui com a magnitude da loja, tá incrível, disparada a loja mais bonita de Fortaleza. Eu concordo. Então nem deu muito dor de cabeça, né? Deu. Inclusive para a parte financeira também, né? Mas valeu a pena cada noite não dormida, cada cabelo branco e cada minutinho de preocupação. Menino, cabelo branco eu ganhei, viu? Vou te contar. Eu tava com medo do Arthur nascer. Bom, trabalho com consultoria financeira, também sou professor universitário. Eu gosto muito de falar isso porque nós professores é uma categoria que infelizmente é muito desmerecida em nosso país, né? Então, sou consultor financeiro, trabalho também lá no City Confecções, sou executivo. Acho que por esse trabalho de desenvolver a confecção cearense, a moda cearense. Bom, estou muito feliz e vamos conversar. Vamos, até porque assunto tem demais, Tem. né? Quando o Mike chegou, a gente estava aqui nos bastidores falando. A gente quer falar do assunto financeiro porque, particularmente, eu e o Mike, nós amamos, mas a gente quer que seja uma forma leve, porque não é porque a gente gosta Que todo mundo tem que todo gostar. mundo gosta, né? E Narinha, e sobre isso é interessante porque eu vejo isso nas empresas. Eu vejo que muitos, por não gostar de finanças, e aí é uma crítica que eu faço a todo o modelo educacional que o nosso país tem, a gente vê, sei lá, trigonometria no colégio. A gente não vê finanças, a gente não vê algo Verdade. mais usual do dia a dia. Nem o básico, né? Nada. O básico. Você vai trocar um carro, entender juros compostos, financiamento imobiliário, que é algo mais ali do dia a dia de qualquer cidadão comum, você não vê. E isso, quando você vai os empresários para a empresa, normalmente deixa a área financeira de lado. Só que aí é uma consequência muito ruim. É. Tem uma frase que eu gosto muito, que o sucesso do passado não é o sucesso do futuro. E lá atrás, principalmente na moda, esse público maravilhoso que está nos assistindo, não precisava fazer nada do que eu trabalho hoje nas empresas. Não precisava fazer DRE, não precisava fazer balanço, não precisava fazer precificação, porque as coisas aconteciam naturalmente e dava tudo certo. Uhum. Hoje não. Hoje eu preciso ter uma empresa muito mais estruturada, muito mais organizada, e eu preciso olhar para o setor financeiro com um olhar que talvez muitos, talvez é que o pessoal dessa nossa geração olhe com mais calma. Geração passada, talvez, rapaz, isso aí eu ganhava tanto dinheiro e não precisava fazer nada disso. É porque a gente vive num mundo bem mais acelerado, né? Então, tipo, antes as pessoas tinham mais tempo, mais caixa. Hoje, né, como por exemplo na moda, a coleção ela é mensal. E é um ritmo tão frenético que se a gente não se organizar, a gente vai sendo engolida pelos processos do dia a dia. Se a gente não parar para analisar cada coleção, quando a gente olhar 5, 6 meses depois, a empresa está no vermelho e ninguém sabe por quê. Perfeito. Fora que também tá bem mais competitivo, né? Com a internet, com, enfim, o Instagram, as facilidades. Hoje em dia as pessoas abrem as marcas com mais facilidade, né? Antigamente não tinha negócio digital, né? Exatamente, o digital ele facilitou muito isso. Então, acho que a competição, estar mais acelerado, tudo isso faz com que as coisas precisem realmente serem calculadas, serem bem pensadas, porque do jeito que começa fácil, pode também terminar muito fácil, né? São duas coisas que eu sempre falo sobre essa questão de coleção. Existe análise da coleção, análise dos produtos mais vendidos, dos produtos menos vendidos, das melhores grades que para você compor ali seu mix. Mas poucas confecções, e aqui vai a primeira dica do podcast gravado comigo, que é o quê? Rapaz, vamos analisar minha coleção de uma perspectiva financeira. E aí eu gosto sempre de separar. Existe o markup financeiro, por exemplo. Para quem está aí nos assistindo, o markup é aquele número mágico que eu multiplico a ficha técnica. Vamos supor, ficha técnica de R$30 o item que você produz, ou até mesmo se você é comerciante,
né, que você compra o produto feito, vai ser o preço de custo da peça. Vamos supor o markup de 3. Então, 30 vezes 3, 90 daria ali o preço mínimo. O que é que acontece? Muita gente apenas pensa na coleção e não pensa no momento da precificação e não analisa os produtos que são vendidos, os produtos que deixam margem. Porque é quase impossível você ganhar a mesma margem em todos os itens da coleção. Muito difícil. Então você precisa ter um equilíbrio na sua coleção de dizer, olha, eu vou ter aqui minha coleção, se eu marcar 3, não é marcar 3 em um, marcar 2,5 no outro, é uma frase que eu quero falar aqui, um pelo outro. E é uma crítica que eu faço, que é cuidado você aí que está nos assistindo, que usa um pelo outro. Lá na Linge, por exemplo, a gente tem um sistema que a gente consegue ver o markup de todos os itens, e aqueles itens que não dão markup, não dão a margem certa, a gente vai observando. Sendo que esse processo pode começar, por exemplo, na pilotagem. Deve, né? Porque, por exemplo, um pelo outro. Vamos lá, eu estou fazendo uma referência super sofisticada e aí não consegui marcar, por exemplo, 3. Aí eu só consigo marcar 2, né? Aí eu pego, só que eu faço, sei lá, 150 dessa referência. Aí eu faço outra referência sofisticada também. Eita, mas essa daqui tem uma percepção de valor muito alta. Eu vou marcar 3,5 nela. Aí ficou uma pela outra. Só que essa outra eu só faço 50. Então não Perfeito. fica, né? Perfeito. E uma outra situação, que uma coisa é o teu markup da coleção, né? Só que você manda para a loja e você vende só o que está em coleção. Você vende itens promocionais, você dá desconto para o seu cliente, você vende itens de coleções passadas que possam já não estar precificadas corretas. Então, uma coisa é o markup da coleção e uma outra coisa é o markup realmente que é vendido um produto. Uma coisa é o markup projetado, outra coisa é o Realizado, markup perfeito. realizado, né? Isso mesmo. Acho que a primeira dica aí é essencial e uma crítica também que eu faço, até alguns colegas consultores, que falam muito em 3, 3,5, 4, marca que dá certo. E quando a gente vai para a ponta do lápis de fazer o markup, a gente se depara com um número diferente. Markup, não existe um markup padrão. Não é uma E receita nem de bolo, existe né? copiar do seu Não, concorrente, porque o seu não. custo é diferente do dele. Total, a sua estrutura de custo, a sua ficha técnica, é totalmente diferente. Então, assim, às vezes a gente vê essas coisas aí no Instagram, marca 3,5 que dá certo. Hoje, a maioria dos meus clientes de varejo e vamos pegar aqui atacado, aqui de Fortaleza, marcam muito mais do que 3. Os que conseguem mostrar valor agregado para o seu cliente, tá? E é uma outra boa discussão sobre isso, né? E Mike, só lembrando, né, que já que a gente tem um público aqui que também não é empreendedor, é importante a gente frisar que marcar, por exemplo, se uma peça custa 30 e eu coloco ela para vender de 90, não significa que esses R$60 é lucro, tá? De forma Sonho. alguma. Se fosse, né? Assistesse. Esses R$60 é para pagar todos os custos fixos da empresa, é para você pagar aluguel, é para você pagar internet, energia, imposto, frete, O estoque que não é o vendido. estoque que não é vendido, o custo da equipe comercial, enfim, todo tipo de custo. E se você vender tudo, ainda lucrar, porque tem um problema que quando você não vende esse estoque acumulado, ele é abatido do seu lucro, né? Porque você comprou a matéria-prima, você pagou para alguém produzir, né? Esse custo não tem mais como ser abatido. Rapaz, eu não tenho mais uma cliente, não. Eu tenho uma cliente, uma amiga e uma aluna, tá vendo aí? Mas tá dando aula, viu, ela? Mas é isso mesmo. A gente que vem da academia, administração, entender um pouquinho de finanças, a gente sai da academia achando, olha, estoque é investimento, estoque é investimento, estoque é investimento. Só que a gente sabe... Eu detesto essa frase. Nossa, e isso é uma frase. Uma vez eu fui conversar, e aí eu peço licença poética pro meu ídolo na área de finanças, o meu professor Alexandre Assaf Neto, lá na USP, um dos grandes autores de obras financeiras, que eu levantei a mão, acolhi, professor, mas estoque é investimento, mas a gente precisa avaliar que se esse estoque não é, porque esse estoque é investimento no momento que ele é vendido. No momento que ele não é vendido, e nós sabemos que a moda ela é um produto perecível. Sim. Né? Basicamente, se você não vender ele num eixo de 60, 90 dias, você vai precisar promocionar. Alguns vai ter que dar praticamente o preço da mercadoria e existe um custo para ser fabricado, comprado aquilo ali. E eu fui conversar isso com ele. Não, mas veja, você ali é um ativo, é um valor da empresa, entendi. Só que
hoje, para mim, tirando a despesa fixa desproporcional na área ISA, o que mais eu vejo é descaso entre quantidade de peças produzidas, quantidade de peças cortadas versus quantidade de peças vendidas. Acho que vai a segunda dica aí dessa conversa é entender isso. Até os percentuais. Quem está no atacado tem que ter um índice de assertividade de 85%, 90% do que produz vender. Para ter ali uma geração de estoque. Porque a margem do atacado já é pequena. Já é pequena. Se você não tiver uma assertividade boa... Quando eu vou para o varejo, não. Aí esse número caiu um pouco, mas até bem porque a diversidade que eu preciso Até ter no porque varejo. para atender o público de varejo, o mix tem que ser muito grande. Tem que ser Perfeito. muitas referências, muitas cores e tamanhos. E Perfeito. quanto maior o mix, menor a assertividade, né? Eu vou interromper vocês, porque eu, da área criativa, né, preciso dizer. Eu sei que para quem tem mente criativa, quem é realmente dessa área, às vezes parece muito complexo. Parece que não entra totalmente na nossa cabeça, eu falo assim por mim. Apesar de eu ter muita facilidade com números, tenho um histórico, eu era sacoleiro, eu era desenrolado e tal, mas quando vai chegando nos assuntos mais complexos, assim, eu já tenho dificuldade de entender. Mas quando eu comecei a compreender a importância das reuniões de diretoria financeira com o Mike, DRE, balancete, e entender que aquilo impactava, né? E que eu como diretora de marketing, eu como diretora de estilo, precisava pelo menos do básico, precisava pelo menos de um pouco de interesse a mais, porque eu sei que muitas das pessoas criativas, elas tem a aversão a número. Eu não consigo entender, mas a gente precisa pelo menos ter um pouco de noção para a gente poder entrar no jogo junto, né? Por exemplo, na hora que a gente está montando a coleção, a gente tem que entender os números, a gente tem que entender quais os produtos dão uma margem melhor, entender qual tipo de produto está sendo mais assertivo para a nossa cliente, para que o nosso criativo ele tenha uma condução melhor da coleção e a gente consiga lucrar melhor. Então, assim, é desafiador pra gente que é do criativo demais. Tem reunião financeira que eu fico com vontade de sair correndo, mas eu sei a importância que é participar, mesmo que eu não consiga entender de tudo, sabe? Então, como eu sei que... do resumo da reunião, né? Já é muita coisa. Já é eu muito. vou dizer assim, eu sou muito grata realmente ao Mike, ao serviço que ele trouxe, né, para a nossa empresa, porque ele também foi muito empático comigo, no sentido de saber que eu tinha ali a minha limitação, por a minha área ser completamente diferente. Obviamente, a Nara é mais da área dele, então eles conseguem compreender mais o linguajar. Para falar comigo, ele meio que falava com de uma outra linguagem. E aí entra o Mike professor, né? Exatamente, isso foi muito bacana, para que ele chegava, ó, Lizinha, no teu caso, ó, que tu quer do Chile, tu precisa chegar junto nisso, naquilo outro, chegar, e aí ele foi me conduzindo, e eu acho que hoje eu sou uma profissional, assim, tenho muito, assim, que aprender, melhorar, evoluir, óbvio, porque a gente sempre tem, mas eu acredito que eu evoluí muito como profissional depois da chegada do Mike na empresa, realmente. Eu acredito que todas nós, né? Porque o Mike, ele chegou no momento crucial, e assim, só... eu vou deixar ele falar, né? Mas eu quero recapitular. A gente conheceu o Mike no curso da nossa contabilidade. Nossa! E aí, gente, para vocês terem ideia, como eu e a Isa éramos eu tenho duas essa foto meninas. até hoje. A gente tinha uma empresa pequena, a gente faturava pouco, a gente era só no Instagram, ainda dentro da nossa casa não tinha loja, não tinha nada. E o Mike, ele falava de problemas de grandes empresas. E eu e a Isa, a gente tava se vangloriando, uma cutucando a outra. Era. Tá vendo? Esse problema a gente não não tem. Tem. Mas a gente não tinha porque a gente não era grande, né? E a gente deixou pra lá, porque nada do que ele falava era pertinente ao nosso universo. Até que veio a pandemia, né? E eu e a Isa tivemos que assumir a empresa. E graças a Deus, a gente tem uma característica muito bonita que eu considero, né? Nós somos muito humildes, tanto eu quanto a Isa. E a gente falou, não, aqui tá acima da nossa capacidade. Eu acho melhor a gente investir em uma pessoa que possa ajudar a gente, uma consultoria financeira. E aí a gente lembrou do Mike, né? E entramos em contato com ele no meio da pandemia mesmo. No auge. Ninguém podia Vamos sair dar de o casa. crédito vou dar o crédito ao senhor, meu marido, que tinha feito um curso Foi. recente com ele, e ele é muito bom de network e Total, o tudo. Felipe é fantástico. E aí ele já fez uma amizade com o Mike era dando curso, né? Então o Felipe já foi atrás de fazer amizade e tudo. E ficou com aquele contato, né? E quando veio, a gente ficou, quem que a gente vai procurar e tal. E aí o Felipe sugeriu e lembrou que tinha um contato dele. Aí foi muito... Inclusive, façam network, gente, porque é Verdade. muito importante. Eu sou ruim de network, viu? Péssima.
E o pior que a gente fala essa questão de networking e Fortaleza, esse mercado local, todo mundo se conhece, né? Então, assim, hoje algumas pessoas falam comigo, algumas não, várias pessoas falam comigo no Instagram, eu sempre tento ajudar e muita gente diz assim, poxa, Mike, tu é tão solícito porque, além de amar o que eu faço, é muito importante você ver aquela empresa, aquela pessoa, aquele pequeno empreendedor que já tem trocentas dificuldades. Poxa, se eu puder ajudar, eu realmente ajudo, tá? Eu lembro muito bem da pandemia e foi assim, foi um caos. Foi um Nossa caos, Senhora. porque era o pequeno, médio, grande me ligando. Eu acho que tu e psicólogos estavam assim, Total. acirrados, Não, né? o pessoal falava assim, Vamos ficar Mike, o que é que eu faço? E eu, sei não. Ei, tu lembra que a nossa primeira reunião foi 1h da manhã? Lembra? Era o horário que tu tinha disponibilidade, Verdade, meia-noite. começou um pouco antes e terminou de madrugada. Foi isso mesmo. Foi, e eu acho que eu reunião falei uma online. frase, não sei se foi pra Tina ou foi pra Isa, eu falei assim, meninas, vocês sabem dever? Falou pra gente. A gente tava numa call, né? Foi. Era uma reunião online. A gente trabalhando de casa, a gente ligou pra ele. A primeira coisa que ele falou, vocês sabem dever? A Nara já olhou com o olho arregalado assim pra mim. Mulher, isso aí não vai dar certo, que eu não sei dever. Mas é porque naquela época eu já estava estudando muito o que estava acontecendo na China e na Europa. Porque meio que o Brasil foi consequência. E eu vi que lá eu estava tendo renegociação com os fornecedores, eu tinha que fazer alguma coisa com os funcionários, tinha que deixar a empresa relativamente muito enxuta. E foi o que nós aplicamos. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, tá? Conte. Não é necessariamente, não é da Linge, mas é de um cliente meu que foi nesse período aí que eu me lembrei. Gente, vocês me conhecem, né? Vocês são minhas amigas. E eu chego na empresa do cliente dizendo bom dia, boa tarde, porque eu tento transmitir ali altivez de alguma forma. Por quê? Porque às vezes o cliente está numa situação precária financeiramente e muito preocupado. Quando mexe no bolso, atrapalha a família, atrapalha tudo. E se você chegar de forma mais... Eu Leve, sempre né? fui Alegre. muito E forte. você já chegar com peso, né? Tu é louca. Eu já tenho que ter cuidado pro peso dele não vir pra mim. E aí o que é que acontece? Teve uma empresa do interior do estado que eu fiz um estudo e disse, olha, isso foi muito difícil pra mim. Você vai precisar demitir quase 200 funcionários. Que responsabilidade, né? Uma semana depois, eu recebi um texto de uma moça, de uma funcionária que tinha sido demitida, me chamando de tudo no mundo que vocês possam imaginar. Eu li aquilo ali e sabe quando você olha assim, rapaz, será que eu fiz a coisa certa? É porque quando quando a gente fala consultor financeiro, mas naquele momento existia uma empresa que eu sabia que ela não ia ter caixa para, poxa vida, 2, 3, 4 meses sem faturamento, honrar seus compromissos. Então o que acontece? E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu tive insônia. Eu reforcei as minhas terapias porque eu fiquei com aquele peso não vou dizer pela primeira vez, mas poucas vezes, porque era um relato pessoal de uma funcionária que tinha sido demitida e que mudou a vida. O número se transformou em pessoa, né? Perfeito. O número se transformou em pessoa, que para o consultor financeiro, ele precisa ter um pouquinho cuidado para não ser tão sentimental em relação a isso. Mas mexeu comigo. E, de novo, o que eu fiz? Pedi orientação divina e fui estudar. Para saber se aquelas orientações que eu estava dando, se realmente faziam sentido. Mas naquela época não tinha muito... Tinha, olha, olha o que eu estudava. Eu estudava duas coisas. Teve a peste negra, que tinha alguns artigos. Nessa época faltou me enlouquecer. Eu ia dizer isso agora. Ele estudava, na época, os artigos dele e tal, as coisas, e já vinha compartilhar com a gente. A gente já não tava normal também, né? Porque a gente já tava com um turbilhão de emoções e tal. Aí cada atualização que ele tinha na cabeça dele, ele vinha, a gente, não, peraí, homem, peraí. E aí o fecho dessa história foi que eu fiquei com o Instagram dela. Não respondi no primeiro momento. Mas 1 ano e meio depois, ela foi recontratada e eu tive o prazer de conversar com ela. É como se ela fosse ali, naquele momento, as várias pessoas que foram demitidas
na pandemia, não só pelos meus clientes, mas a nível Brasil, antes do governo federal interceder, e eu falei, olha, você entende por que eu fiz isso? Talvez se eu não tivesse feito o que eu fiz de forma rígida, nós negociamos fornecedores, X pagamentos, não lembro bem, mas 4, 5 vezes. E hoje a gente olha para trás disso, a gente fez a melhor coisa. Né? E muitos que estão nos assistindo talvez estão passando por problemas financeiros. E eu sempre costumo dizer, olha, se você tiver uma estratégia, se você for muito transparente, e principalmente se você tiver um negócio que realmente consiga evoluir, você vai passar. Os dias ruins também passam, mas essa história foi muito interessante para dar o desfecho. Eu conversei com ela e aí no final ela falou, olha, eu agradeço. Sabe por quê? Porque minha irmã no interior, ela não foi demitida. E por coincidência ou não, essa outra empresa tentou ficar com todos os funcionários, absorveu, hoje está quebrada. E aí não emprega mais ninguém. E não emprega mais ninguém. Então é difícil. São decisões difíceis, mas necessárias, né? Mas assim, e a Linge, ela é um case de sucesso, acho que não só pelo que representa na parte financeira, mas pelo que representa a moda do estado do Ceará. É impressionante, né? Porque do nada vocês vieram. E o mais impactante para mim é isso, né? Então eu queria realmente aqui parabenizar de novo vocês, porque a gente tem aqui pessoas que são fãs da marca e eu sou um fã da marca. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nara. Uma pergunta que você domina. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Quando nós começamos a consultoria financeira, eu lembro que você não sabia bem quais eram os indicadores. Para ti, qual é a coisa mais importante? Eu vou inverter a pergunta. Para ti, o que é o mais importante na área financeira? Dentro de tudo isso que a gente vê hoje, você como empresária, você como empresário, o que é que tu vê mais importante assim? Eita, que pergunta difícil. Eu acho, assim, que o empresário, ele tem que saber ler os indicadores financeiros. No geral, saber compreender, eu acho que é o mais importante, porque não adianta de nada o empresário se interessar, contratar alguém para fazer e apresentar para ele e aquilo não significar nada. Eu acho que nesse tempo aí de consultoria, para mim foi muito importante o conhecimento que eu adquiri, que é uma coisa que ninguém toma, né? E, tipo, hoje em dia, se eu puder dizer assim, não, se você for focar em algo, foque na precificação. Perfeito. Porque a precificação, ela é o início. O início de tudo. Porque se você errar na precificação, você simplesmente está lascado. E muito. Mas se a pessoa já estiver num nível um pouco mais avançado, eu diria que ela tem que tentar, pelo menos, entender a importância do fluxo de caixa, da DRE e do balancete. Cada um tem sua importância, né? Se ela quiser virar minha sócia, viu? Não, senhor, não venha com essa não, viu? Gente, começou... Tô achando meio estranho. Começou como convidado, chegou quem não quer nada, tá fazendo aqui umas perguntas e Daqui tá soltando como essa host de levar aqui. a minha sócia. Rapaz, eu acho que a gente vai encerrar esse podcast mais cedo, que esse negócio aqui não tá dando certo. Mas falando de precificação, né, Mike, que é muito importante, duas coisas que a gente que trabalha com indústria e comércio, que é muito difícil trabalhar os dois, porque são dois negócios distintos no mesmo conglomerado, né? E a gente tem que saber precificar, porque na hora que a gente não precifica bem, a gente tá ali pagando as contas do comércio e da indústria, que a indústria é pesada. Muito. Né? E a gente também tem que entender o seguinte, quem manda na produção é o comercial. Né? Porque antes o que é que eu achava? A produção fez aqui uma coleção de 500 mil reais. Manda pra cá que eu vou vender. Hoje eu entendo que não é assim. Sou eu, comercial, que digo assim, ei, gente, ó, no mês de abril eu quero uma coleção de 500 mil reais. E o que tu falaste, Narinha, foi muito importante porque o início de tudo, tá? Quando a gente fala de produção, eu acho que muitos aí que estão nos assistindo devem passar por isso, ou até quem compra, é entender. Eu vou vender quanto? Beleza. O vender quanto é uma projeção de vendas. E a partir dessa projeção de vendas, entendendo o mês que nós estamos, o trimestre que nós estamos,
E aí vem uma outra característica, a questão do capital de giro, que às vezes para eu segurar tudo isso, eu preciso ter capital de giro, eu preciso Verdade. ter dinheiro. Inclusive, crescer é desafiador, né? Muito. Porque cada vez mais a necessidade de capital de giro para você aumentar o seu negócio cresce. Uma outra dica que eu falo aqui, E a moda é muito sazonal, né, Total. Mike? Porque tem mês que a gente vai torrar o caixa e tem mês que a gente vai engordar, né? e o engraçado é que se você perguntar o que é o curto prazo para o empresário brasileiro, ele vai te falar 1 mês, 2 meses. Se você fazer essa pergunta para o empresário europeu ou para o empresário americano, ele vai dizer que curto prazo são 6 meses, 10 meses, 1 ano. Ou seja, aqui a nossa visão de... A gente não tem visão de curto prazo, a gente tem visão de curtíssimo prazo. É só quando a gente avaliar Um o pouco percentual... variado, né? Demais. É só avaliar o percentual da população brasileira que investe na Previdência. Se tirar o INSS, então muitos que estão nos assistindo são dependentes extremamente do INSS. Não buscam uma previdência privada. O INSS aí vai passar, dependendo da idade da pessoa, pelo menos por umas 2 reformas ainda. Vai mudar as regras do jogo. A gente fala de precificação, a gente falou aqui de estoque. E muita gente me pergunta, Mike, eu não tenho nada. Sou desorganizado. Qual é o começo? Eu sempre digo que o início de tudo é o fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? É o contas a pagar e o contas a receber. Contas a pagar é rapidamente você, todos os lançamentos da empresa, seu pessoal, entender, lançar, organizar, cadastrar. Beleza. Contas a receber. Onde é que nasce? É no financeiro? Não. Nasce no comercial. Muitas vezes a pessoa passa uma venda, mas não registra a venda. Às vezes em 3 pagamentos não coloca que são em 30, 60, 90 dias. E para isso eu preciso ter um sistema. Às vezes sistemas baratos. Às vezes a própria maquineta tem um sistema, né? Total, total. A pessoa que hoje, porque antigamente era mais difícil, mas hoje, se você quiser passar todas as vendas numa maquineta, você passa, porque tem Pix, tem débito Perfeito. e tem crédito, né? Perfeito. Tem sistemas baratos, Conta Azul, Tini, Bling. Mike, são os melhores? Não, mas pelo custo-benefício, para né? começar. Então, porra, Mike, vocês estão falando aí trocentas coisas. Cara, eu não tenho nada. Onde é que eu começo? Rapaz, organize sua vida financeira a partir de um sistema simples, básico. O E básico funciona, né? o O arroz... problema das pessoas é porque é assim, ó, 8 ou 80. Ou eu vou ter aquele sistema top que a empresa que já é muito grande tem, ou não vou ter nada. E não foi isso com a Ninja. A gente veio do papel, depois Excel, sistema mais barato 1, sistema mais barato 2, até termos um sistema hoje que é referência a nível nacional. E a cada troca de sistema. É uma dor de É cabeça. uma loucura, loucura, loucura. Então, a dica é, use esses sistemas para quem não tem nada. Tá? Uma outra dica que eu dou muito importante é, tentando intercalar aqui com os pequenos que estão começando, para o pessoal que ainda não é empresário. Você é empresário, todo ano você tem que crescer seu patrimônio como pessoa física. Ano passado eu falei para um grande amigo meu, para o Anderson, um abraço aí para o Anderson, contador da Linge também. Né? Veja aí, Anderson. Rapaz, eu tenho uma missão em 23 que é transmitir para os meus clientes você conseguir ter lucro, você conseguir tirar lucro da empresa e você construir patrimônio. Uma coisa que eu vi muito, Narinha, na pandemia foi, rapaz, eu queria ter te conhecido, não o Mike, mas a ideia do consultor financeiro antes da pandemia, porque hoje você me educa a tirar dinheiro. Eu comprar uma casa, eu comprar um apartamento, comprar um terreno, eu tenho investimento, eu tenho reserva de emergência, pessoa física. Porque às vezes você mistura tanto essas duas entidades, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que eu tenho. Tem gente que fala assim, eu não posso ter empresa rica e empresário pobre. Eu não posso ter empresário rico e empresa pobre. E, rapaz, você tem que ter empresa rica e empresário rico. Eu tenho uma amiga minha que ela fala, Mike, mas tem toda uma parte social da empresa, transformar vidas, gerar renda, gerar empregos. Perfeito. Mas tu já viu alguma empresa dessa? Quebrada, que não gere caixa,
fazendo algum bem-estar social? Não. Antes de pensar nos outros, a gente tem que pensar na gente, né? Se a empresa ela não tem capacidade de gerar emprego, de manter os empregos, não vai servir de nada. É o famoso viver no mundo das ideias, né? Por isso que eu digo, uma vez por ano você tem que fazer uma reflexão. Rapaz, meu negócio cresceu. E eu, como pessoa física, troquei meu carro. Tô morando melhor. Existe uma teoria econômica que fala que quanto mais nós temos, mais nós queremos. Eu tiro por mim. Quando eu comecei consultoria financeira, eu almoçava nos restaurantes de 6, 7 reais o PF. É o PF, né? É o PF. Famoso prato feito. Rapaz, e era um calor. Era sentado no meio ali da pista, comecei muito ali na Maraponga. E dando a Deus por ter condições de pagar aquele prato. Hoje, se eu não for para um local que tem pelo menos um ar-condicionadozinho e eu consiga Tem um conforto, ter um mínimo de conforto, tu já não quer. eu já não quero. Ou seja, Aquele lugar lá que tu sentava lá dos 6, 7 reais, tu não quer mais não, né? isso. E isso, se nós fazermos uma análise, Vale pra tudo. vale para tudo. A nossa régua, ela vai mudando, né? Ela vai mudando. Tá? Então, o que é que acaba acontecendo? A gente precisa entender que essa régua, ela evoluindo, ela crescendo, porque eu conheço muitos empresários, principalmente na pandemia, que disseram assim, rapaz, eu quero vender um imóvel. E quando ele tinha um imóvel para vender, para botar na empresa, era um imóvel que não tinha liquidez. O que é liquidez? Não vendia rápido. Então, assim, até quando você for comprar algo, você pensa, peraí, eu vendo rápido, eu não vendo. E antes até de perguntar isso, eu estou construindo patrimônio? E aí fica uma reflexão para você que está nos assistindo, se você que está iniciando agora, mas se você está iniciando agora, mas a cada ano você está conseguindo crescer, evoluir. Antigamente você ia no posto de gasolina, antigamente eu ia botar no posto de gasolina, botava de 20 reais. Ficava com raiva, que uma coisa que eu odeio é posto de gasolina. Odeio esperar posto de gasolina. Mas lá atrás, eu não tinha dinheiro pra encher um tanque. Encher um tanque? Meu Deus do céu. Mas Sério? 20 reais lá atrás dava pelo menos meio tanque. Rapaz, não vamos falar disso não, porque tá difícil. Eu enchi o tanque hoje que eu fiquei triste, rapaz. Então, assim, e aí tem que ter cuidado. Por quê? Porque o empresário da moda, às vezes, ele perde esse equilíbrio. Sim. A empresa fica... O que é que acontece? A empresa fica rica, o empresário se confia, acha que aquela fase vai Perfeito. durar para todo sempre, né? Se ele não tiver uma boa análise financeira, a empresa pode passar por algum período difícil. E estatisticamente E aí, vai... como ele não vai identificar isso de cara, ele vai torrar aquele dinheiro. E quando, infelizmente, chega uma hora que nem tem dinheiro a empresa, nem tem dinheiro ele, né? eleva o padrão de vida. Aqui no Ceará fala muito do carro chamado Hilux. Hilux, eu ia dizer isso agora. Todo dono de confecção quer ter uma Hilux, né? E aí acaba acontecendo o quê? Muitos se endividam, muitos compram uma Hilux, ok, carro bom, comercial. Dura em todos os sentidos, né? Dura como dura, principalmente aberta. E aí o que acaba acontecendo? O cara tá com a empresa e não consegue mais pagar a parcela IPVA 8, 9, 10 mil reais. Seguro. Então a gente precisa entender, e aí muitas vezes é uma pergunta que eu sempre faço lá em casa. Eu tô comprando algo para mim ou para o meu patrimônio? Eu tento dividir os meus gastos pessoais, 1/3 da minha renda eu tento. Rapaz, isso aqui eu vou gastar exclusivamente pensando no meu futuro, pensando em algo de construção de patrimônio, e muito empresário da moda não fez e não faz Tem isso. pelo menos também uma reserva de emergência, né? Muita gente vive no limite. Por exemplo, ganha 10 mil, gasta os 10 mil, né? Conta ali com, desculpa o ditado, mas com ovo no cu da galinha, né? E se acontecer qualquer emergência, um perrengue, pronto. E eu acho muito importante até a gente salientar aqui, porque eu acho que vocês hoje estão aqui porque vocês são referências para muita gente, inclusive para mim. E a Nara, até pouco tempo atrás, era policial. Sim. Ela tinha uma outra fonte de renda. As pessoas por aí me perguntavam, meu Deus, ela é policial ainda? Ela não largou? Então, assim, você mostra primeiro a resiliência que ela tinha, louvável isso, porque era menino, marido, casa, ninja, que já dá trabalho por 5. E a polícia? E a polícia. Tinha hora que eu dizia que a polícia era meu lazer.
Pra tirar aí como é o nível de loucura. Porque lá eu me desligava da Linge, né? Eu era obrigada a me desligar. Faz sentido, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido agora. Ainda bem que hoje temos o famoso beach tennis, aí não Tem beach tênis. Era um lazer perigoso, né? E, eu acho que a gente tem na família essa história, né? Que era um lazer perigoso, né? Então, assim, eu vejo hoje que padrão de vida, qualidade de vida e principalmente o que você vai construir para si, porque uma empresa, existe um estudo chamado Curva de Gauss, que é um estudo estatístico de um cara que ganhou o prêmio Meu Nobel. pavor dessa curva de Gauss. Eu sempre falo isso pro meu cliente, porque basicamente é o quê? É uma curva, é um gráfico que inicia, você dá na fase de crescimento, você vai crescendo, aí você tem aqui o nível de maturidade e estatisticamente ele provou que a empresa começa a morrer. Pouquíssimas empresas, elas fazem o quê? Elas se reinventam para iniciar uma nova curva de Gauss, que é uma nova fase de crescimento, maturidade e vai descendo. Aí o que acontece? Haja reinvenção, viu, meu? Haja reinvenção. A gente falou aqui no início de tudo que está acontecendo, internet, como está mais difícil vender moda hoje em dia, no sentido porque a velocidade de concorrentes que nascem, eu tenho certeza que é muito maior do que a velocidade de clientes que absorvem. É verdade. Com certeza. Então, cada vez mais eu tenho ali o mesmo nicho mais dividido. E nessa curva de Gauss, ele diz o seguinte, cara, aproveita a tua curva de crescimento para tu fazer patrimônio, para tu crescer teu nome, para tu ser alguém. Porque lá na frente, o negócio vai desandar. Eu tenho vários empresários que diversificaram seus ativos, tinha empresa, vai botar aqui uma outra empresa, nada a ver com moda. Então a gente precisa entender que, e aí eu faço aqui uma pergunta paizinha. Lá vem ele com essas histórias de pergunta. O entrevistado quer ser entrevistador, né? Ele tá assim. Izinha, é fácil montar uma fábrica de roupas, uma marca de moda, porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas no Instagram transmitido como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho um sonho de ter a minha própria marca. E hoje em dia é muito comum, né? As pessoas acham que pelo simples fato de gostar de moda, podem montar uma marca de moda. Mas eu vou deixar a Isa responder, E né? não é fácil, de fato não é fácil. Inclusive eu recebo muito a pergunta, Isa, o que que você... As pessoas acham que elas têm essa intimidade, elas acabam perguntando, né? Você acha que é melhor eu começar montando meu próprio negócio, fabricando, ou você acha que eu deveria revender? Pegar um produto pronto, revender? E aí, obviamente, isso é uma decisão muito particular, é uma decisão que a pessoa ela tem que entender... Assim, o que ela está disposta, o preço que ela está disposta a pagar, mas é óbvio que os riscos de você começar revendendo, eles são bem menores do que você começar produzindo, né? Eu comecei como sacoleira, comecei tendo experiência de ver quais eram ali, eu conseguia entender os gargalos de atacado, quando eu ia nas marcas, eu entendia, eu via, vixe, isso aqui eles não fazem, isso aqui eles não fazem, então eu fui absorvendo algumas experiências, né? Eu sou formada em moda e também via lá na faculdade muita gente com essa ilusão, assim, eu digo ilusão, né? De que seria Não, fácil. é ilusão mesmo. É ilusão mesmo. Seria fácil você se formar, abrir o seu próprio negócio, aí você vem, porque os criativos da área de moda, eu me incluo nisso, né? A gente tem aquelas ideias fantásticas, enormes, mas na prática ela tem que ser bem filtrada, porque não é exatamente como a gente idealiza. E eu vi muitas pessoas da faculdade que tinham esse grande sonho, essa grande ideia, e eram ideias muito brilhantes, sabe? Só que faltavam nessas ideias a realidade. A execução, né? E aí elas iam, abriam as marcas, não duravam um ano, não duravam um ano e meio, a marca já estava fechando, uma marca que tinha até os propósitos bem alinhados e tudo. Então, de fato, não é fácil, é um super desafio, né? Você abrir a sua empresa. A gente gosta de falar que tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. As pessoas veem aonde a gente chegou, como a gente começou, e eu sei que isso é fonte de inspiração para muitos empreendedores. Você vê que duas irmãs que começaram dentro de casa, com aquela sacolinha, enfim,
conseguiram hoje ter várias lojas, conseguiram chegar onde a gente chegou, mas a gente também teve que passar por muitos desafios. E passa, né? Só E Deus ainda sabe o que passa a gente até vive, hoje. né? Então, a gente gosta muito de colocar as pessoas dentro da realidade, que é, de fato, muito desafiador você abrir o seu E negócio, tem, né? tem outra coisa assim que eu queria frisar, que infelizmente no Brasil o empresário ele é estigmatizado, né? Ele recebe muita porrada porque o empresário é visto como O o vilão. Bicho papão. o cara mau, né? É. É aquele que explora a mão de obra, né? E só lucra. Mas isso, gente, é longe de ser verdade. Se eu pudesse fazer uma analogia bem simples, o empresário, ele é um apostador, né? Porque a gente, antes de tudo, a gente tem que colocar o nosso dinheiro na reta, né? No nosso caso, que a gente vai produzir, a gente compra tecido, a gente paga toda uma estrutura, porque tem que ter um espaço para as pessoas trabalhar, a gente paga o funcionário, os encargos, que no Brasil são altíssimos, paga uma carga tributária altíssima, paga para produzir, né? Inclusive, tudo que a gente produz, a gente paga imposto, vendendo ou não, que o governo não quer saber se eu vendo. E quando aquele produto chega lá, se eu vender, né, o suficiente para pagar as contas, eu já comemoro. Se eu passar um pouquinho dali, é o lucro. Mas as pessoas não contam as inúmeras pessoas que não conseguem chegar nem nesse patamar de pagar as contas. Vão se afundando em dívidas. E aí a pessoa começa os problemas de saúde mental. Sim. Porque assim, ó, ser empresário requer uma resiliência mental acima da curva. É porrada, tiro e bomba, não é todo dia, é toda hora. E é aquela coisa que as pessoas falam, né? O empresário, ele acaba não tendo férias, ele acaba não tendo... Férias que eu digo assim, você pode chegar num nível Ai, mas ela empresarial vive viajando. que ela vai viajar, mas você não se desliga 100%. Você não se desliga da empresa, dos problemas. Se qualquer coisa acontecer, é você que vai ter que assumir o BO. Não tem ninguém para resolver o BO Izinha, por você. E assim, eu tive isso dentro de casa. Meu pai tinha um comércio médio porte lá atrás. Eu pensei assim, poxa vida, eu vou iniciar aqui e vou... sou filho único, vou que continuar o negócio do meu pai. Só que no início eu já me deparei que eu não tinha saúde mental para dormir pensando nos fornecedores, nos funcionários. É uma responsabilidade imensa. Hoje eu resolvo muitos problemas. Resolvo. Mas problema dos outros. Dos outros, né? Problema dos É outros. bom, né? Resolver problema dos outros. É que nem Rapaz. menino, né? O sobrinho. É bom demais o sobrinho, né? Que é o sobrinho. É. Você brinca e depois você devolve pra mãe. Exatamente. É incrível. Então, assim, hoje eu tenho 17 clientes Fixos. fixos. Eu resolvo o problema dos 17, vamos assim dizer. Eu consigo dormir em paz. Ontem a gente estava conversando sobre a empresa, meia-noite no grupo do WhatsApp, mas a gente estava tentando resolver uma situação da Linge, né? Então, eu fico me perguntando, meu Deus, se fosse o inverso. Se fosse eu, No lugar delas. no lugar delas. E eu tenho aqui o meu respeito para todos os empresários desse país, para o cara que está iniciando agora, o pequeno empreendedor, mas também somos nós que sustentamos esse país, somos Com nós certeza. que empregamos mais nesse país. Então, assim, ser empresário nesse país é difícil, mas a gente consegue colher os frutos disso de forma, se a gente tiver uma empresa bem organizada. Empreender é um ato de coragem, né? É E isso de mesmo. fé. E de Ei, loucura. Eu também. falei que o negócio, acho que já deve estar até perto de acabar. Só pra descontrair, eu falei do sobrinho, né? Temos 10 minutos, né? O Mike tem uma sobrinha, né? Pois é, Tenho eu falei do sobrinho. sobrinho, né? O Mike tem uma sobrinha na Linge, que é a nossa loja de Recife, que a gente chama, apelida carinhosamente de sobrinha. Ele já chega nas reuniões, cadê a minha sobrinha? Como é tipo que isso. estamos? Porque na época que o Mike entrou na consultoria pra gente, enfim, foi quando a gente estava nesse processo aí de expansão, que veio a oportunidade. Foi a primeira negociação fora do estado. Primeira né? negociação fora do estado, ele, além de consultor, virou um grande amigo. Virou irmão, né? A gente aproveitou uma viagem de passeio, levamos ele na mala e ele ainda foi negociar o lugar com a gente. Então, ele participou muito desse processo com a gente, da escolha do ponto de a gente ir para um outro estado, da escolha desse outro estado, enfim. E dar esse passo, né, que acaba mostrando e já é porque não sabem o próximo passo, né? Só sabendo, mas enfim, sem Lá soltar vem. spoiler aqui,
Mas, assim, é incrível porque, para mim, foi muito importante, porque aquela empresa com aquela metodologia de diminuir na pandemia, termos 2, 3 anos depois de estarmos pensando em Recife e ser o início de uma grande jornada no Brasil inteiro, eu acredito que é recompensador até para o prestador de serviço, até para o consultor E financeiro. foi muito rápido, né, Mike? Porque assim, nós te contratamos em março de 2020, né? Que foi o auge da pandemia, que estavam todas as lojas fechadas. E em agosto do mesmo ano, de 2020, a gente já estava viajando para Foi fechar. 2020, foi? Foi na pandemia que a gente eu tô foi. dizendo, foi um ato de fé misturado com loucura, mas Foi. pelo menos era embasado, né? Foi. Era embasado financeiramente, já que a gente foi, calculamos o ponto de equilíbrio, né? O Mike disse, ó, é o seguinte, para essa loja se pagar, vocês vão ter que vender X. Vocês acham que conseguem vender X? Aí a gente vai no achismo. Ai, a gente vende. E estamos aqui, né? E 2 anos já da sobrinha, viu? 3, não? Fez 2 anos agora a sobrinha. É porque agosto foi a viagem. A gente começou a negociar ali em agosto, começou a reforma e a gente inaugurou de fato em abril, em 2021, abril. E dentro desse pensamento da sobrinha, é muito importante, porque eu vejo o seguinte: muitos empresários hoje querem, rapaz, é o momento de colocar uma loja? Não, outro estado, tô falando aqui mesmo. E aí, Mike, quando é o momento, na minha percepção financeira, de você colocar um outro negócio, um outro ponto físico? Primeiro, aqui em Fortaleza, e aí eu não vou citar nomes, existem pouquíssimos locais que você tem um faturamento, entre aspas, mas muito bem entre aspas, garantido. Né? Você tem ali praticamente um shopping referência para Fortaleza inteira. Os outros shoppings não é essa referência toda de faturamento. Você vê pelo preço do metro quadrado, você vê pelo preço do aluguel. E você tem ali lojas em bairros, em situações muito específicas. E quando me perguntam, Mike, onde é que eu devo dar o próximo passo? É quando você explorar o máximo do local que você está. Tem muita gente que diz assim, se eu for, eu vendo mais. Eu sempre gosto da seguinte linha de raciocínio. Onde você está, você já chegou no seu limite? Porque se você não tiver chegado ao seu limite, faz muito sentido, principalmente agora, em ano de instabilidade política, de reforma tributária, de números, varejo ontem, o Acielo soltou uma pesquisa que o mercado em vários setores, inclusive o nosso KNAI, a nível Brasil, está caindo. E é muito importante porque ela na ponta, é o cartão de crédito que o cara passa. Então, se está caindo moda, opa, então a gente precisa entender esse cenário como um todo. E você que está pensando aí em colocar um novo ponto, a pergunta é, você já explorou todas as possibilidades possíveis no seu local atual? Porque às vezes você endivida, não chega no ponto de equilíbrio, e aí você já, até o que te dava lucro, começa a ser atrapalhado por uma decisão errada. E eu acho que nisso aí entra muito o ego da pessoa, né? Eu acho que o empresário, ele tem que se autoavaliar e avaliar muito bem o seu negócio. Porque tem gente que bota culpa de tudo, né? Tudo. Ai, mas eu não estou vendendo bem porque eu não tenho loja em shopping. Ele não olha para dentro da empresa, ele não vê que o mix do produto dele está defasado, ele não vê que a modelagem não está boa, ele não vê que a precificação dele está completamente fora. Existem inúmeros fatores que fazem com que ele não fature bem. E se ele não corrigir isso, não é ele ir para uma loja no shopping. Aí ele O vai prejuízo para a vai loja ser Com maior. com os erros da loja atual, do local atual, para outro local. Vai para a loja do shopping, vai culpar o fluxo do shopping, vai culpar outros fatores externos e nunca vai ter essa percepção dos erros internos, Então, né? trazendo assim para a realidade, a pessoa ela tem uma lojinha de bairro e, poxa, ela paga as contas dela, tá sobrando, né? Tem cliente querendo comprar e ela não tem mais produto, né? Ou tem cliente querendo ir na loja dela, mas não vai porque é longe. Né? Então, existe essa demanda reprimida. Nesse caso, que ela já está fazendo todo o beabá, aí sim, poxa, agora eu vou me mudar para uma localização melhor, porque tem muitos clientes querendo meu produto e não conseguem chegar até aqui. Mas não o contrário. Ah, eu não vendo nada, não pago minhas contas, não sei o que, não sei o que. Vou querer assumir um compromisso maior. Perfeito. E a gente vê, eu tenho uma cliente minha
que se a gente olhar o Instagram dela, você acha que ela tá num shopping de Boulevard aqui em Fortaleza, tá? E essa minha cliente, quando eu fui ver, ela estava no interior, no interior, em Quixadá. Ela me contratou. Eu fui lá fazer a visita. Juro pra vocês. Eu abri a porta, o que eu vi foi um monte de bezerro. Porque era uma casa tipo sítio. Ela montou uma loja dela ali na garagem. Mas o Instagram dela era algo que você achava assim, meu Deus. E na verdade a logística dela era feita ali no fundo de uma casa, com CNPJ, com faturamento fiscal. Mas não tinha. Mas o quê? O Instagram deu uma visibilidade para ela. É, Ela fez muito com o que tinha, né? muito. Então, assim, é um ponto fora da curva. Por isso que muita gente, quando fala em nova despesa fixa em relação à loja, eu sempre pergunto: bom, e aí o Instagram, como é que tá teu site, o tráfego, tá dando certo, consegue converter? Porque vocês são, né, a prova viva disso. Né? Não é, Vai dar um passo só porque quer, né? a Maison aqui, ela foi justamente quando nós analisamos todos esses percentuais, todas essas variáveis, a gente disse, não, tá na hora. E assim, a Maison já fazia um ano, né, que a gente tocava nesse assunto. Aí a gente tocava no assunto, tá na segurava. hora, tá Não de na tocar hora. no assunto, mas anos que a gente já tinha esse sonho, e eu acho que assim, você ser pé no chão te possibilita muitos degraus assim na escada, né? Perfeito. Você saber segurar a onda no tempo certo, você saber que como a Nara falou, a questão do ego e tal. Será que eu posso segurar mais meu ego, não deixar que ele fale mais alto e manter a minha estrutura pequena, tá trabalhando dentro de casa enquanto eu consigo lucrar melhor, ter uma margem melhor, para que eu possa crescer mais saudável, para que eu possa crescer de uma forma mais segura? Eu acho que assim foi a nossa história de vida é assim, né, Nara? A gente passou Até porque a gente não tem familiar rico, a gente não tem ninguém pra, se não der certo, vou vir aqui Perfeito. injetar capital, Não né? tem a costa larga, Não tem como a não. gente falava lá no interior. As costas eram bem assim. Aí eu gostava da outra. E é isso, né? Acho que o papo foi muito interessante, muito rico, inclusive. Foi uma aula até pra mim, eu estava aqui. Uma aula, viu? E fiquei- uma aula dessa aqui você não encontra fácil, não. Verdade. Mas o nosso professor aqui se dedicou para vocês. Realmente foi muito interessante, foi muito rico. Quer falar mais alguma coisa, Nara? Dar mais alguma Não, eu acho que contribuição? é a hora do jabá, né? Do Mike aí falar das redes sociais dele, qual o tipo de conteúdo que ele posta lá, né, para as pessoas seguirem. Perfeito. As Bom, consultorias, só interromper, as consultorias se estão lotadas ou não, mas aí tem os cursos, né, que ele vende online. rapaz, as consultorias estão lotadas, pelo menos até junho. Tô com uma pequena lista de espera. A nossa vaga ela é eterna. Não, a viu? vaga ela alinge mais alguns, né? E, bom, meu Instagram, Mike Alexandre, vai estar aí no card embaixo. É o nome de cachorro, né? Eu sempre brinco com isso, porque é MAYKE. Certamente quem está nos assistindo lembra, já conhece ou já viu algum cachorro sendo chamado Mike? Nome de cachorro. Um dia já tentei. No início da minha consultoria, eu queria ser chamado de Alexandre. Aí eu desisti disso. Não, porque não dá, porque eu Mas Mike combina muito contigo. Combina? Mike. Combina um demais. cachorro. Bom, @Mike Alexandre. Tem cursos, inclusive tem um curso, não sei quando é que vai sair o podcast, mas tem um curso de precificação. Vai ser online, visita lá no Instagram. Muito bom esse curso. E já está na 5ª edição. E para aí os telespectadores que estão assistindo, pode colocar a Linge lá, que a partir de hoje vai estar um cupom de 10% de desconto. Eita, Tá. rapaz! Olha aí que moral, viu? E agradecer, parabenizar de novo. Para mim, a loja mais bonita de Fortaleza, tá? Com indicação de um arquiteto que eu dei, né? Também então. Ele tem que puxar pro lado dele. Tem, até mesmo porque o Romário aqui tá nos assistindo, eu tenho certeza. E eu vou pedir desconto pra ele, viu, Romário? Viu? A facada vem, tá? Queria agradecer, parabenizar e dizer também que a moda do Ceará agradece muito a Linge e precisamos disso, tá? Eu venho pegando a transição um pouquinho da moda do Ceará, um pouquinho da gestão da pessoal antigo, Da velha guarda, da pode velha dizer guarda, assim. obrigado. E é impressionante como antigamente a gente fazia zoada
Antigamente era na TV, na novela das Ei, 9. sabe que eu já tô me sentindo velha guarda? Não, mas não. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Pelo amor de Deus, já fiquei mais de 10 anos mais velho aqui. Então, assim, a moda do estado do Ceará agradece, tá? Eu acho que mais linges precisam aparecer. Mais pessoas porra, vamos fazer um podcast, vamos botar aqui uma loja num local bacana da cidade, porque o cearense tem uma mania de valorizar o que é de fora. E a gente às vezes Tem se uma mania esquece. também de só querer fazer uma coisa depois que vê outro fazendo, né? Perfeito. Então, assim, a gente paga o preço de ser corajosa, né? De ser ousada, porque é o que eu sempre falo pra ti, né? Mike, é muito difícil e solitário o nosso caminho. Porque na Linge a gente construiu uma família e a gente tem as pessoas dentro da Linge que pode contar, mas falando assim, eu e a Isa só tem eu a ela, né? Sem Vice-versa. sombra de dúvidas. Não tem alguém que diz assim, fulano fez e dá certo. Porque quando a gente se apropria desse termo assim, a gente é pioneira, a gente faz coisas diferentes, é muito bom quando a gente colhe os resultados, mas só Deus e a gente sabe quão pesado, né? E difícil perfeito. é o processo para chegar nesse resultado. Sem sombra de dúvidas. E assim, para terminar, realmente queria de novo parabenizar, tá? Fico muito honrado por ter irmãs aqui do meu lado. E a moda do estado do Ceará, ela além de agradecer, eu acho que vocês vão despertar várias pessoas aí que estão nos assistindo e despertam diariamente no Instagram, nas redes sociais, esse desejo, rapaz. A Izinha começou lá atrás sendo caixa, né? Era? Sacoleira. Mas passou pela Zara. Trabalhei na Zara, trabalhei em marca de moda, fiz tudo. Com capital de giro zero. Porque às vezes a gente fala, para montar uma empresa, então assim. A gente tinha muita dívida herdada, né? Da empresa. A gente não começou do zero, a gente começou do negativo, né? Então assim, parabenizar, tá? E agradecer, e eu realmente estou muito feliz. Quando a gente veio aqui na inauguração, já antes, mas hoje eu sentei ali, poxa vida. Você vê uma amiga sua, uma irmã sua, falando e mostrando a moda do Ceará. Eu acho que a gente, cada telespectador desse, que às vezes que compra de fora, que compra muitas vezes de marcas que não são nacionais, que compram de marca que... Vamos valorizar a gente, porque a moda ela é muito foda e a moda do Ceará ela é muito foda. Muita gente. Muita gente. E eu vou aproveitar, né, só para finalizar, agradecer ao Mike por ser esse profissional que ele é, mas sobretudo ser esse ser humano incrível que ele é. Eu acho que isso faz muita diferença quando você consegue ser um profissional competente, mas também é um ser humano, assim, fora da curva, né? Eu acho que por isso que os clientes dele que chegam não querem mais sair, E não morre de querem, ciúme e do ficam outro. com ciúme, porque ele realmente é uma pessoa, assim, ímpar. Eu falo nas costas, falo na frente e repito, é um grande irmão que entrou, assim, na nossa família. Esse cara que ele é, assim, diferenciado, dono de um coração, assim, dos mais lindos que a gente já conheceu. Acho que se a gente falar com ele 1h da manhã, ele é capaz de dizer, estou indo aí agora, o que você tá precisando? Não, aquela pessoa. Não, é capaz não, eu vou. Mas não, ele vai mesmo. Eu sou como a ele prova foi. viva disso, Como né? ele foi, né? E nos momentos que a nossa família mais precisou, foi uma das pessoas a pessoa que esteve mais presente e disponível. Então, só para agradecer o ser humano incrível que você é, a pessoa maravilhosa, desejar muito sucesso. Amém. E que Pra você todos volte mais vezes aqui no Linge Sem Pod. sombra de dúvida. E vamos dominar o mundo, viu? Eita. Todo mundo. E os que estão E nos assistindo também. sigam lá o Mike, se você quer aprender mais, se você é da minha área mais criativa, você tem essa dificuldade, pode ter certeza que vocês vão aproveitar e aprender muito com o que ele tem para ensinar. Rapaz, tem com 2 anos que eu tenho que chegar em 10 mil seguidores. Eu tô com 2 anos nisso. Eu acho que... Me ajude aí. Vamos Bora fazer essa campanha, né? Vamos chegar nesses 10 mil. 10k do Mike. Mike nos 10k. Vamos subir essa hashtag. Prazer, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo.